É impossível você estudar filosofia e não se deparar com a Igreja Católica e sua doutrina. E o assunto de hoje irei abordar sobre os desafios da Igreja Católica no mundo de hoje. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Talvez você já saiba, a Igreja Católica é a instituição mais antiga do mundo em funcionamento. Ela faz parte praticamente de toda a história ocidental. Para alguns historiadores, a Igreja Católica ela foi fundada ali com Teodósio e Constantino, por volta do século IV, por volta de 380. Mas, para os católicos, essa igreja foi fundada por Jesus Cristo quando ele deu para Pedro as chaves do reino do céu. Quando ele disse aquela máxima: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bem, até aí a Igreja Católica, segundo os católicos, eu faço parte dessa tradição e cultura católica, a Igreja Católica ela foi fundada nos primórdios do cristianismo, junto ali com Jesus e os 12 apóstolos. As críticas históricas irão dizer que não. Os protestantes irão dizer que não. Mas se você perguntar um católico de carteirinha, ele vai dizer isso, que a igreja foi fundada nos primórdios, com Jesus e os 12 apóstolos e Deus dando a ordem para o apóstolo Pedro e depois dando a ordem para os apóstolos ide pelo mundo e pregai o evangelho e toda aquela coisa que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus Cristo. Uma pessoa, para ser considerada católica, pelo menos até os 20 anos, ela tem que ter batizado, tem que ter feito a primeira comunhão, que chamamos de catequese, tem que estar em dia, pelo menos, com o sacramento da confissão e também o sacramento do crisma. Pelo menos esses 4 sacramentos aí para ser um católico decente. E ter uma experiência em comunidade católica. Isso aí já é um católico que está longe de ser simplesmente um católico de IBGE, que eu irei tratar nesse conteúdo. Mas, se você já estudou filosofia ou história, sabe que a Igreja Católica ela contribuiu bastante para a fundamentação da teologia cristã, com filósofos ali, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, São Boaventura, Alberto Magno. Ou seja, esses filósofos, pensadores cristãos, ajudaram a sistematizar o que hoje nós conhecemos por doutrina cristã ou teologia cristã. Foram 1000 anos de fundamentação e sistematização da doutrina cristã. E hoje, no século XXI, a Igreja Católica ela tem um desafio muito grande. Primeiro desafio é combater as críticas protestantes feitas há mais de 500 anos. A primeira crítica é dizer que o Papa é o anticristo. A segunda crítica é que os protestantes dizem que não existe uma sucessão apostólica quando o Papa ou o Bispo recebe ali sendo a sucessão de Pedro e o Bispo sendo a sucessão também da missão dos apóstolos de irem para todo mundo e pregai o Evangelho. Bem, o primeiro desafio é esse diálogo entre as denominações protestantes que também são cristãs, mas tem essa briga aí quase doutrinal e magisterial com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela diz que ela é a Igreja verdadeira, ou a doutrina da Igreja Católica, ela afirma ser a religião verdadeira, que irá comprar outra briga com as religiões mundiais, como o budismo, islamismo, shintoísmo, hinduísmo, entre outras
religiões. Mas até então, a primeira briga vai estar entre os próprios cristãos, mas de denominações diferentes, católicos e protestantes. De acordo com a crítica de Martinho Lutero, a questão da sucessão apostólica, a questão da remissão dos pecados. Bem, a primeira dificuldade da igreja hoje é essa aí. Esse diálogo entre praticamente irmãos cristãos, que para os católicos, ou na doutrina católica, os protestantes, eles são hereges. Herege quer dizer o quê? Pensa diferente da doutrina oficial da Igreja Católica. Então, primeiro desafio, a questão entre católicos e protestantes, as críticas que são feitas. Segundo desafio, para o mundo em geral. A Igreja Católica, em sua doutrina, ela afirma que existe uma verdade, ou não existe várias verdades. A Igreja Católica, em sua doutrina, ela afirma que existe uma verdade. E o mundo diz que existe várias verdades. Cada um está com a sua verdade. A Igreja Católica, ela afirma que nós estamos em uma jornada para aproximar da verdade universal. E essa verdade universal é nada mais, nada menos do que aproximar-se de Deus. Existe outro desafio para a Igreja Católica no mundo atual, é a questão do homem natural e do homem sobrenatural. Hoje nós vivemos em um mundo com uma visão muito materialista e epicurista. O homem natural busca simplesmente o prazer. Busca uma boa casa, comida, diversão, e não tem essa visão dessa busca espiritual ou sobrenatural. Ou seja, nós estamos caindo na visão de existir apenas um homem natural que simplesmente desenvolve a razão para promover um mundo mais justo, igualitário e promover uma melhoria para esse homem que simplesmente é materialista e não sobrenatural. Outro desafio da Igreja Católica é essa reafirmação de que existe um mundo sobrenatural. Hoje nós estamos em uma sociedade meio que descrente, ou como a corrente filosófica contemporânea irá dizer, estamos em uma sociedade nihilista. Nihilista que nega o mundo espiritual para afirmar o mundo só material ou só matéria. Ou seja, a Igreja Católica ela tem uma briga muito grande com as correntes filosóficas de cunho materialista, que podemos colocar junto aí a questão do marxismo ou do liberalismo. Outra questão é o relativismo das religiões. A Igreja Católica, como se ela afirma que existe uma verdade, que Jesus veio a este mundo, estabeleceu aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que fazer, ou seja, o relativismo em dizer que todas as religiões são verdadeiras, ele entra em conflito com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela afirma que ela é a única religião verdadeira que existe. A Igreja Católica, quando ela vai para qualquer país, como ela é uma religião quase universal, como o nome já diz, a Igreja Católica ela não tenta pegar aquela cultura do outro. A Igreja Católica faz uma enculturação. Ela encultura para ensinar aquilo que é verdade, aquilo que Jesus ensinou. Não é pegar a cultura do outro para si. A Igreja Católica usa da cultura do outro para ensinar a verdade cristã para todas as culturas. Ou seja, para os católicos, ou na doutrina católica, não existe relativismo, não existe essa questão de todas as religiões serem verdadeiras. Ou todas as religiões são falsas e uma é verdadeira, ou nenhuma é verdadeira, todas são falsas. Ainda a religião verdadeira está para ser revelada. Mas para os católicos, ou na doutrina católica, a religião verdadeira já foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, quando ele deu a ordem para os apóstolos de irem para todo mundo e pregar o Evangelho. Mas existe o quinto desafio para a Igreja Católica, que é a questão da liberdade religiosa, que as constituições, na sua maioria ocidental, estão dando para o povo. Cada um tem a liberdade de exercer a sua religião da melhor forma possível, como bem entender, sem ter interferência de outra instituição. Ou seja, a Igreja Católica, por causa disso, se os pregadores começarem a dizer que ela é a única religião verdadeira, e ela começar a apontar os erros das outras religiões, ela começar a falar que as outras religiões são religiões de cunho demoníaca, são religiões materialistas, são religiões que não
São religiões que tiram a dignidade do homem? Talvez a Igreja Católica ou os pregadores católicos no mundo atual podem serem vistos como intolerantes ou serem acusados de intolerância religiosa. Quando intolerância religiosa é quando eu falo mal da religião do outro, sustentando a minha religião. Ou a Igreja Católica ela pode ser acusada de etnocentrismo, de ela achar que a cultura dela é melhor do que a cultura do outro. A Igreja Católica hoje está com também o desafio da doutrina obscura, ou seja, os católicos, até aqueles que se diz católicos de IBGE, a doutrina ela é muito obscura. Porque você encontra padres que vestem batina, padres que ensinam uma coisa, padres que ensinam outra coisa, padres que é dessa forma e padres que é de outra forma. Você lê o catecismo da Igreja Católica, ele é muito aberto, quase que liberal. Aquelas questões especialmente relacionadas com a homossexualidade, especialmente relacionado a questões sexuais, ela é muito obscuro, dá muita volta e até os padres, quando irão explicar essas questões, eles não conseguem explicar, porque existe essa questão dessa doutrina obscura ainda, que precisa ser esclarecida para os católicos. Ou seja, os católicos hoje do Brasil, eles têm dificuldade de entendimento até nas doutrinas mais básicas do catolicismo, como o batismo, Eucaristia, confissão, ordem, unção dos enfermos, piedade popular ou questões de romaria. Questões básicas do catolicismo as pessoas não entendem. Ou seja, a doutrina católica ainda está muito obscura. Está faltando uma catequese mais sólida, sem tirar essa sombra de obscuridade da doutrina. Ou seja, a doutrina tem que ser um pouco mais direta. Sim ou não. Dizer o que é a doutrina está dizendo. Às vezes os padres hoje estão dando muitas voltas e não estão explicando nada. Parece que estão até com medo devido ao outro problema que eu já citei, a questão da liberdade religiosa. Se você atacar muito a religião do outro, você acaba sendo visto ou nas redes sociais sendo cancelado. Então a doutrina católica ainda está meio que obscura. Precisa ainda de um estudo, de um ensinamento, de quem ensine a doutrina de forma mais direta, sem rodeios. E existe outro problema que são os padres que não representam a igreja. Os padres que têm questões sexuais afloradas ou a questão do homossexualismo dentro da igreja que dificulta a representação da Igreja Católica no mundo atual. Ou padres que eles não representam a função de padre. Seria como o exemplo do professor ser contratado para dar aula de filosofia, mas quando ele está em sala, ele não ensina aquilo que é próprio de filosofia, da mesma forma que o professor de matemática é contratado para dar aula de matemática, mas quando chega em sala de aula, ele não ensina matemática. Da mesma forma, os padres estão sendo padres, ordenados padres, mas quando chega a questão de doutrina, de ensinamentos católicos, de piedade católica, eles são fracos, ou seja, eles não representam a Igreja Católica e acabam manchando o nome da Igreja Católica. E isso vai aplicar para o outro problema da Igreja Católica, a questão de católico de IBGE. Ou seja, o IBGE faz o levantamento e fala que tem 53% de católicos no Brasil. Mas desses 53% de católicos, apenas 8% que são frequentes na missa todo domingo. Ou seja, o próprio católico dificulta a Igreja Católica no Brasil. Ou seja, existe o desafio dos católicos de IBGE deixar de ser apenas católicos de IBGE. Ou seja, os padres que não representam a igreja e também os católicos que se diz católicos foram batizados na Igreja Católica, mas não vão à igreja nenhuma vez ao domingo. E se você for examinar bem a vida deles, eles não têm os 4 sacramentos que eu falei para você no começo desse conteúdo. Batismo, catequese, confissão e crisma. E a questão que eu já citei, a questão da enculturação católica. Enculturação católica é ensinar a doutrina católica em todas as culturas, o que está acontecendo um problema. Estão querendo colocar doutrinas
de outras religiões dentro do catolicismo, dentro das igrejas católicas. Ou seja, a missa já não é mais missa, é uma missa enculturada. Ou seja, não é missa, mas é uma missa da libertação. Não é missa, é uma missa sertaneja, é uma missa africana. Ou seja, estão trazendo tanta enculturação para a Igreja Católica nesses últimos tempos aí, que a Igreja Católica está deixando de celebrar uma missa bem celebrada. Está deixando a piedade daquilo que os católicos são mais conhecidos na história, a piedade católica está deixando de lado, a piedade do texto, a piedade da Eucaristia, a piedade da confissão, a piedade do próprio padre. Hoje nem o próprio padre representa a Igreja Católica como deveria representar, quando se você em certas missas, você não vê o padre mais com certo amor à Eucaristia, trata a Eucaristia de qualquer jeito. Padres que não querem atender confissão, padres que têm preguiça de celebrar a missa, ou seja, se tem um problema aí. Enculturação, e voltando a um problema que eu já citei, os padres que não representam a igreja e padres que querem só fazer enculturação e missas animadas dentro da igreja, querendo pegar quase uma coisa que era considerada heresia dos protestantes e estão trazendo para a igreja católica. Outro problema para a igreja católica é a questão: Jesus é Deus, já é uma questão teológica. Dizer que Jesus é Deus está voltando novamente. Ou seja, Jesus é realmente Deus encarnado, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Ou é uma questão só simbólica? Como os padres estão explicando isso aí? Qual é a dificuldade de explicar isso para o mundo atual? Que o Papa Bento XVI, como disse, como explicar se Jesus é Deus para o termo do Papa Bento XVI em um mundo neopagão? Ou seja, a dificuldade em estabelecer Jesus como Deus. Hoje estão trazendo um tal de um Jesus histórico, um Jesus simbólico. E é muito difícil reafirmarem aí novamente se Jesus é Deus. Outro desafio aí é a questão teológica. Outro desafio relacionado a Jesus é a questão se Jesus realmente existiu ou é apenas uma mitologia. A Igreja Católica, ela afirma a sua historicidade. A Igreja Católica traz na sua doutrina que os fatos que ela afirma aconteceram realmente, não é mitologia. Ela afirma que Jesus ressuscitou no terceiro dia, que Jesus é Deus, que Jesus subiu ao céu e que teve os 12 apóstolos, eles anunciaram o evangelho, depois os 12 apóstolos passou a missão para outras pessoas até chegar nos tempos de hoje. Então, a Igreja Católica, ela afirma que o que Jesus fez foi de forma literal, realmente aconteceu. Quem afirma isso? É a tradição da Igreja Católica. A Igreja Católica, diferente dos protestantes ou dos evangélicos, a Igreja Católica ela tem 3 bases para afirmar a sua doutrina, enquanto que os protestantes têm apenas uma base, que diz que é a sola Escritura, ou seja, só a Bíblia. Para os católicos não, para os católicos existem 3 fontes básicas de conhecimento da doutrina cristã. Primeiramente, a tradição. Da tradição nasce a Bíblia, da Bíblia vem o magistério, ou seja, depósito da fé, a tradição. Muita coisa que está na tradição está na Bíblia, mas tem muita coisa que está na tradição, mas que não foi colocado na Bíblia. Ou seja, a Igreja Católica ela tem um tripé aí, que tem a tradição, que ensina aquilo que não está na Bíblia, que nem a morte de Pedro, o lugar onde Pedro foi enterrado. A Igreja Católica tem os santos, que os santos da Igreja Católica, como Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, eles não estão na Bíblia, mas eles fazem parte do quê? Da tradição católica. Ou seja, a tradição católica, ela tem quase que um peso comparativo com a questão da Bíblia. Para os católicos, Deus continua a se revelar na história. Ou seja, e o magistério da igreja tem a responsabilidade de fazer a tradução e falar para os fiéis o que é que Jesus ensinou, o que é que Jesus está ensinando nos tempos de hoje. É por isso que a Igreja Católica, mesmo com todas as dificuldades que ela tem na sua estrutura eclesiástica, ela busca a boa formação dos padres, dos bispos, dos cardeais, para eles terem estrutura para continuar a transmissão do depósito da fé, através da tradição, através das Sagradas Escrituras
e através do magistério, que tem a função de ensinar aquilo que a tradição e a Sagrada Escritura ensina. E por último, tem outra questão que é preciso ser ensinado para os católicos no mundo atual, que é um desafio da Igreja Católica: se aquele texto bíblico está sendo literal, simbólico ou espiritual. Tem um ensinamento literal, é histórico. Tem um ensinamento simbólico, é apenas um símbolo, ou é um ensinamento espiritual. E este conteúdo, espero que você gostou dele, deu para ajudar a compreender um pouco mais aí dos desafios da Igreja Católica no mundo atual, e bons estudos de catolicismo, ou talvez de filosofia católica ou cristã. Tchau, tchau, e eu fui. Eu fui. Eu fui.